Amém, noiva do Cordeiro, adoradores do Deus vivo. Tem alguém feliz por estar aqui essa noite? Aleluia, glória a Deus. Não há nada melhor, não há lugar melhor para se estar. Alguém? Marquinhos. Não há lugar melhor para se estar do que na casa do Senhor. O lugar mais alto que nós podemos chegar e estar é aos pés do nosso amado Jesus. E esse é o melhor lugar do planeta Terra. Amém? Abra a sua Bíblia comigo, querido. Eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você. 1 Reis, capítulo 19. Reis, capítulo 19, versículo 19. A você que nos acompanha aí na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, onde você estiver, que Deus possa também abençoar a tua vida, e da mesma forma que Deus está falando conosco nessa reunião, que Ele possa alcançar a tua vida aí também, em nome de Jesus. 1 Reis, capítulo 19, verso 19, quem encontrou, dê um glória a Deus bem alto. Amém. Segura aí a sua palavra, fecha a sua Bíblia, vamos adorar mais um pouco. Há uma doce presença do Espírito Santo de Deus nesse lugar. Ele é quem nos conduz a tudo que precisamos, tudo que queremos, tudo que precisamos estar nele. E a única coisa que você e eu precisamos estar é aos pés dele, é na presença dele, é com o coração bem aberto, sem reservas diante dele. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui. Adore ao Senhor. Tens liberdade aqui. Eu sou tua casa. Somos a tua morada, somos a tua habitação, Espírito de Deus. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Que essa canção seja a nossa oração nessa noite. Espírito de Deus, que o Senhor possa retirar de nós, ó Pai, tudo que não te agrada, tudo que nos afasta de Ti, meu Deus, mas que nós possamos ser uma casa agradável à Tua habitação. Tu és bem-vindo, ó Deus, na nossa vida, no nosso coração, na nossa mente. O Teu perdão é completo. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Eu sou tua casa. Trabaxeira, trabaxeira. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa. Por mim, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tu és bem-vindo, Espírito de Deus. És bem-vindo, nosso amigo, nosso amado Jesus. Tudo que temos e tudo que somos, nós oferecemos a Ti, Jesus. Aleluia.
Aleluia. 1 Reis, capítulo 19, versículo 19. Diz assim a palavra do Senhor. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois e estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou a sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixe-me dar um beijo de despedida em meu pai e em minha mãe, disse. Então irei contigo. Vá e volte, respondeu Elias. Lembre-se do que lhe fiz. Verso 21. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou, queimou os equipamentos de arar para cozir a carne e a deu ao povo. E eles comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. Algumas versões diz, tornando-se o seu discípulo. Amados, esses dias nós estamos aqui na igreja num alinhamento tão poderoso de Deus, que dá muito temor em compartilhar a palavra aqui, porque toda vez que a gente prepara uma palavra, quem vai fazer a abertura do culto prega uma parte da palavra. Isso já está comum em nosso meio. Você vai entender daqui a pouco. Wagner começou a pregar uma parte daquilo que eu queria compartilhar com vocês. E isso é motivo de muita alegria, de muita felicidade em nós, porque trata-se de um só Espírito. Trata de um alinhamento em Deus. Aonde você vai, nas casas de paz, nos líderes, há uma linguagem. Deus está unificando a nossa linguagem. Nós estamos tornando um só em Cristo Jesus. Não, noiva do Cordeiro. Ele está nos tornando um. A principal característica dos discípulos de Jesus é que eles eram conhecidos até pela forma de andar. Aonde andava, onde estava passando um discípulo de Jesus, eles eram conhecidos pela forma de andar e pela forma de falar. E pelo que eu estou vendo acontecer nessa igreja, daqui uns dias, aonde estiver andando alguém que congrega nessa igreja, alguém vai apontar, você é lá da Viva Center. Você é lá da Viva Center. Por quê? Porque nós estamos muito parecidos. Nós estamos tornando um só corpo, uma só igreja, uma só forma de pensar, uma só forma de ver o reino de Deus. Isso é muito bom. Graças a Deus pela vida dos nossos pastores que nos ensina a viver dessa forma. Um evangelho simples, um evangelho que não tem complicações, um evangelho que facilita as coisas, que nos aponta o caminho certo, que nos aponta Cristo Jesus, e nós vamos todos os dias aprendendo a viver esse evangelho, a simplicidade de quem Cristo é. E entrando aqui nesse texto que nós lemos, você que está anotando, anota o tema do nosso assunto: queimando o passado para viver o futuro. Wagner, quase que você fala o meu tema. Queimando o passado para viver o futuro. 3 pessoas, eu vou repetir para você entender. Queimando o passado para viver um futuro. Querido, o texto que nós lemos, aqui na minha Bíblia, fala, o subtítulo é O Chamado de Eliseu. E o contexto do que está acontecendo aqui, aqui no começo do capítulo 19, Acabe estava reinando sobre Israel, junto com a sua mulher, a Jezabel, e eles estavam caçando os profetas, matando os profetas. E Elias fugiu para o Monte Horebe, entrou em uma caverna e ficou ali escondido para não ser morto, nas mãos de Acabe. E enquanto ele estava ali escondido, o Senhor veio e teve com ele e disse: olha, você vai ungir outro homem que vai assumir o seu ministério. Você vai derramar a unção que está sobre a tua vida, sobre a vida de um outro homem que vai suceder
a tua missão, aquilo que você está fazendo. Então Elias sai e ele encontra nesse lugar com Eliseu. Mas quem era Eliseu? E eu fiquei lendo esse texto e meditando hoje à tarde. Quem era Eliseu? Eliseu era apenas um jovem, filho de um fazendeiro. Um jovem que estava trabalhando para o seu pai, ali nas plantações, arando a terra. Eliseu era alguém completamente improvável, uma pessoa comum que se tornou um dos maiores profetas que está na Bíblia Sagrada. Era uma pessoa comum como eu e você. Talvez essa noite eu estou olhando aqui para os Eliseus. Talvez essa noite eu estou aqui olhando para homens e mulheres que Deus vai levantar nessa geração para marcar, para construir algo poderoso que está começando nesse lugar. Pessoas improváveis. 3 pessoas recebem. Quem não recebe a gente pega, não tem problema. Eu estou falando essa noite com pessoas improváveis, assim como Eliseu era um jovem, um rapaz completamente improvável, lá no meio do mato, trabalhando para o seu pai, empurrando a junta de boi, trabalhando ali, arando a terra. Quando se encontrou com Elias. E lendo esse texto, eu me vi aqui, porque eu já arei a terra, eu já puxei junta de bois. Alguém aqui mais já puxou junta de boi, arando a terra? Tem aqui, tem pessoas. Então quando eu leio esse texto, eu imagino Eliseu arando a terra e eu me vejo fazendo isso. Porque eu andava com meu pai lá na roça e a gente arava, puxando. Os bois iam à frente e a gente ia atrás, controlando o arado. Arando a terra. E era isso que Eliseu estava fazendo quando teve esse encontro com Elias. Era uma pessoa comum, uma pessoa que estava vivendo a vida dele de forma comum, assim como eu e você. Mas de repente ele teve um encontro com Elias e a vida dele foi transformada. Agora, escuta aqui. Quando nós lemos esse texto também é muito interessante porque nós vemos uma pessoa comum, mas que teve uma atitude completamente incomum. A atitude de Eliseu, quando apareceu a oportunidade, foi completamente incomum. Você faria isso se aparecesse alguém na tua frente e dissesse, olha, Deus me mandou aqui, você entregaria tudo, você queimaria tudo que você tinha, abandonando a sua vida para viver essa outra vida que está agora à tua frente, uma proposta de uma nova vida? Você faria isso que Eliseu fez? Ele matou os bois, ele queimou o arado, ele parou a vida dele, tudo que ele estava fazendo, para viver agora uma outra vida, que era caminhar com Elias, e uma vida onde ele não sabia o que ia acontecer a um passo adiante. Assim é a minha vida, assim é a sua vida, a vida de todo aquele que quer caminhar com Deus. O convite de Deus para você e para mim é o mesmo que aconteceu aqui com Eliseu. É um convite para você abandonar aquilo que você tem, a vida que você tem, para viver uma outra vida onde Deus agora vai governar. Onde Deus vai governar as minhas atitudes, aquilo que eu quero, para onde eu vou, é isso que Deus quer. E foi exatamente isso que Eliseu fez. Agora tem um detalhe importante, porque o texto diz que Eliseu estava fazendo o quê? O texto diz que Eliseu estava trabalhando. Deus não chama ninguém que está à toa, sem fazer nada, parado. Deus só chama homens e mulheres que está trabalhando, que está fazendo alguma coisa. Deus não chama ninguém que não quer fazer nada. Uma das coisas que eu mais tenho ouvido nesse tempo é, eu não busco mais a Deus, eu não estou mais presente porque eu não tenho tempo. Eu não estou fazendo mais porque eu não tenho tempo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você não tem tempo, é exatamente você que Deus está te chamando. Deus não chama ninguém que tem tempo, que não está fazendo nada.
Deus chama alguém que está trabalhando, alguém que está ocupado. Eu não tenho tempo para Deus, mas eu decido separar a minha vida para Deus. Mas eu não tenho tempo sobrando. Ninguém aqui tem tempo sobrando. Ninguém tem tempo. Mas nós determinamos a prioridade. Qual é a minha prioridade? Nessa noite eu te pergunto, qual é a sua prioridade? Quando você prepara o seu tempo, quando você organiza a sua vida, qual é a prioridade? Aonde é que Deus está na sua escala de valores? Qual é o lugar de Deus na sua escala de valores? E tem gente quando faz uma planilha, quando faz um texto, coloca Deus no primeiro. Deus está em primeiro lugar. Mas se eu não tenho tempo para Deus, Ele não está em primeiro lugar na minha vida. Se eu não tenho tempo para investir, gastando tempo com Deus, Ele não está em primeiro lugar. E a pergunta é, o que é que então que está em primeiro lugar na minha vida? A pergunta é, o que é que está governando a minha vida? Deus só chama homens e mulheres que estão trabalhando, que estão ocupados, que estão fazendo alguma coisa. Quando Deus chama Davi, Davi está atrás das malhadas, cuidando das poucas ovelhas do seu pai. Quando Deus chama Gideão, Gideão está malhando trigo no lagar para pôr a salvo dos midianitas. Quando Deus chama Moisés, Moisés está cuidando das ovelhas do seu sogro Jetro. E tem muitos homens, outros homens de Deus, quando você pesquisa a Bíblia, você vai ver, eles estavam fazendo alguma coisa. Eles estavam ocupados com alguma coisa. E quando Eliseu recebe o convite, ele estava trabalhando, ele estava arando a terra. Sabe o que é arar a terra? Eliseu estava arando a terra em obediência ao pai, para servir o pai. Era um jovem obediente, ele estava arando a terra ali para servir a família dele. Arar a terra é você preparar a tua vida. Se você acredita que Deus um dia vai te chamar para grandes coisas, o que é que você está fazendo hoje para quando esse dia acontecer, Deus te encontrar dessa forma? O que será que eu estou fazendo hoje? Querido, arar a terra é ser um bom cidadão, arar a terra é pagar as contas que deve, arar a terra é ser um bom pai, arar a terra é ser um bom esposo, é ser uma boa esposa, é ser um filho obediente que honra os pais. Arar a terra é ser alguém reconhecido na sociedade como alguém honesto. Fiquei sozinho no auditório agora, fiquei só no auditório. Eliseu estava arando a terra e Deus achou graça em chamá-lo Eliseu e separar a vida dele para um propósito maior. Por quê? Porque quando Deus olhou para ele, achou graça naquilo que ele estava fazendo. Aqui, ser crente aqui no templo não é difícil, aqui é muito bom ser crente. Mas o maior desafio que eu e você enfrenta é ser um crente lá fora, na sociedade, lá quando as circunstâncias estão à volta, quando os amigos, quando o WhatsApp está tocando, quando alguém está mandando mensagem, quando alguém envia um vídeo, ali é o lugar onde eu preciso ser um cristão de verdade. Ali é um lugar onde eu preciso exalar a glória de Deus. Ali é um lugar onde eu preciso ser alguém diferente de todos os outros. 3 pessoas entenderam. Mas se eu quero viver algo novo em Deus, se eu quero viver algo poderoso, algo extraordinário na minha vida, eu preciso entender que as minhas pequenas atitudes do dia a dia, elas precisam mudar. Senão eu vou passar anos e anos, 10 anos, 20 anos esperando algo acontecer e esse algo nunca acontece, porque eu preciso mudar as minhas pequenas atitudes hoje. Aquelas coisinhas pequenas do dia a dia, porque
nas pequenas coisas é que eu sinalizo a Deus que eu estou pronto, que eu estou apto, que eu estou preparado a receber as coisas grandes que Ele tem para fazer na minha vida. Quem está entendendo essa palavra? Seja fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Ei, se eu sou fiel nas coisas pequenas que estão na minha vida hoje, me rodeando, as coisas que parecem significantes do dia a dia, é nelas que as coisas estão sendo definidas. A minha vida é definida nas pequenas coisas. Quem nasce grande é monstro, todas as coisas nascem pequenas e vão crescendo, é de glória em glória, é de experiência em experiência. Todos os dias é dia de viver algo novo em Deus, o Wagner disse isso. Querido, amanhã eu preciso viver algo novo em Deus, eu estou avançando naquilo que Ele tem para a minha vida. Quem está entendendo? Então eu preciso entender que é nas pequenas coisas. Há uns 3 anos atrás, escute isso, há uns 3 anos, apareceu um cliente para me atender, um serviço, e eu sempre oro, quando aparece um cliente, eu falo, Deus, o Senhor está na frente disso, a proposta pode ser boa do jeito que for, eu não fecho sem ouvir, sem sentir de Deus que é aquilo que Ele quer que eu faça. E apareceu um serviço, um cliente, e eu fiquei orando a Deus e falei, Senhor, o Senhor está nesse negócio? E o Espírito Santo falou, estou. Falei, tá, o Senhor está. Então, aí eu vou para o segundo passo. Como é que eu tenho que proceder agora? Aí o Espírito Santo falou assim, você vai fazer um preço diferenciado. Falei, mas diferenciado como? Aí eu já fiquei aquele negócio, diferenciado. E o Espírito Santo na hora falou assim, você vai cobrar esse valor. E era um valor bem abaixo do mercado. E eu fiquei perguntando para Deus, por que eu vou fazer isso se essa pessoa não merece? Se eu não conheço essa pessoa, por que eu tenho que fazer isso? O Espírito Santo só obedece. Falei, então tá, mandei o orçamento. Já na hora o cliente já mandou de lá assim, né? Não, está fechado, vamos fechar. O cara ainda até perguntou assim, por que você está cobrando esse valor? Aí eu falei, eu vou falar a verdade, porque o Espírito Santo mandou. Aí o cara falou, o quê? Eu falei, não, é o meu sócio aqui na empresa, e é o Espírito Santo de Deus, e ele falou que eu preciso cobrar esse valor. Aí ele falou, então tá, então vamos fazer o serviço. E eu comecei a fazer o serviço, foi uns 2 meses fazendo aquele serviço, foi uma dificuldade, eu enfrentei tanta afronta, foi tanta situação que aconteceu, foi tanta... Sabe aquelas horas assim, você quer assim, eu vou fugir daqui, eu vou quebrar meu celular, ninguém vai me encontrar, eu vou sumir, eu vou entrar no mato, ninguém vai me achar. Eu ligava para minha esposa e falava assim, olha, eu não sei, Deus falou que era para vir aqui, falou que era para cobrar até mais barato, eu estou aqui, não estou entendendo nada. Eu só estou sofrendo até agora, eu não estou entendendo. E o Espírito Santo ficou quieto comigo, e eu orava e perguntava para Deus, por que eu estou passando por isso? Ele não falou nada. E eu falei, mas eu vou ser fiel nas pequenas coisas, eu vou fazer com excelência. E quanto mais afronta eu recebia, aquilo era um combustível, agora é que eu vou fazer com mais excelência ainda, vai ser o melhor serviço que eu já fiz. E comecei a fazer, e fazendo móveis planejados, e preparando aquele apartamento, tudo, e chorando. Às vezes eu montava um móvel e estava chorando por dentro. Assim, eu preciso ir embora daqui, eu não aguento mais esse negócio. Chorando e construindo. Falei, mas eu vou fazer com excelência, eu vou dar o meu melhor aqui. E quando eu concluí aquilo tudo, o cliente pagou. Aí ele falou assim, eu vou indicar você a uma pessoa. Eu gostei muito do seu trabalho, eu gostei muito da forma que você lida com as coisas, eu vou te indicar um cliente. Aí ele me indicou um cliente que ele é o subsíndico de um condomínio nessa região por ali. Eu não vou dizer o nome, mas você vai entender. Aquela região ali saindo para a guia. Ele me apresentou o cliente estava preparando a casa, já na época de fazer os móveis. Eu cheguei, ele falou assim, olha, fulano falou muito bem de você.
falei, que bom, né? Que bom, acho que pelo menos isso, né? Pensei, diante de tudo que eu fiz, pelo menos isso. Falou muito bem de você, eu quero fazer os móveis com você. Fechou comigo, eu fiz os móveis. Depois disso, a arquiteta que fez o projeto me indicou um monte de cliente. Isso já tem 3 anos. Eu tenho cliente até hoje que nasceu daquele serviço lá, que eu decidi naquele momento ser fiel nas pequenas coisas e obedecer a Deus, mesmo contra as circunstâncias. Até hoje eu tenho colheita, eu estou colhendo até hoje. Tem clientes que eu estou atendendo hoje que ainda é daquele tempo, daquela época. A importância de ser fiel nas pequenas coisas. Às vezes, quando o pastor fala assim, Deus está levantando os grandes empresários aqui, a gente fala, eu tomo posse, é meu, e agora vai. Aí eu preciso sair daquela porta para fora e começar a fazer alguma coisa diferente. Eu preciso ser alguém diferente. Eu preciso que Deus encontre graça na minha vida de uma forma diferente. Então as coisas começam, querido, entenda algo. Deus é um Deus que dá presentes. O pastor Wander esses dias falou sobre tesouros escondidos. Deus é um Deus que dá presentes. Deus é um Deus que presenteia, que dá presentes. Só que às vezes a embalagem do presente não é muito atrativa. Às vezes o presente é muito bom, mas a embalagem do presente que Deus manda, você olha assim e fala assim, meu Deus, eu vou correr daqui. Mas o importante é o que está dentro, é o conteúdo do presente. Eu já recebi embalagens bonitas, mas quando eu olhei por dentro... E eu já recebi presente simples, quando eu abri eu fiquei assim, olha... Esse aqui, Deus trabalha dessa forma. Às vezes Deus abre uma porta para a gente, e você olha assim, fala assim, eu acho que é o diabo que está nesse negócio. Não, às vezes é Deus. Primeiro Deus quer preparar você. O trabalho de Deus não é me entregar algo, é me preparar. Porque se eu estiver preparado, eu vou assumir lugares maiores, eu vou ter responsabilidades maiores, eu vou estar apto a administrar coisas maiores. O que precisa estar alinhado com Deus é o meu coração, são as minhas atitudes. Noiva do Cordeiro, são as nossas atitudes, é isso que Deus está esperando. Deus olhava lá de cima, todo mundo olhava e via alguém, um rapaz que estava com um arado, arando a terra, mas Deus olhava lá de cima e dizia assim, meu profeta. Todo mundo olhava assim, esse aí é o jovem, é o filho do seu Safate. Esse aí é o filho do seu Safate, lá na fazenda. E Deus olhava assim, isso aí não é o filho do seu Safate, isso aí é o profeta Eliseu. Talvez você está olhando para você, você fala, eu não sou nada. As pessoas olham e falam assim, esse aí é que é fulano de tal. Deus olha lá de cima, não. Esse aí é o meu filho, esse aí é a minha filha, e vocês verão aquilo que eu vou fazer nos próximos dias. Quem recebe essa palavra? Coisas grandes Deus quer colocar nas nossas mãos, mas eu preciso entender que começa nas coisas pequenas. Querido, Eliseu, ele tinha a marca da submissão. Eliseu tinha o coração submisso. Quando Elias chegou, Elias pegou o manto. Elias não falou nada, vem comigo. Você vai ser um profeta. Você não vê no texto Elias dizendo assim, eu vou lançar agora a capa sobre os seus ombros, e Deus vai te usar poderosamente, você vai receber a unção dobrada. Elias não fez isso. Elias passou, e quando Elias chegou aonde estava Eliseu, ele jogou a capa. A única coisa que Elias fez, Elias jogou a capa sobre ele e foi embora. E olhou para ele. E Eliseu entendeu, falou, eu vou seguir esse homem, eu já sei o que está acontecendo, eu vou ser submisso a esse homem agora, eu vou ser submisso a Elias.
Sabe por que muitas vezes nós não recebemos coisas grandes de Deus? Porque muitas vezes parece que a nossa vida está do mesmo jeito e não acontece nada novo, porque eu não estou submisso às autoridades, àqueles que Deus colocou para governar sobre a minha vida, para apontar o caminho. A minha vida deu uma virada de chave quando eu entendi que eu precisava ser discípulo, quando eu precisava prestar contas a alguém. Eu não tomo decisões sozinho. Eu não faço nada sem consultar a Deus e sem consultar aquele ou aqueles que Deus colocou na minha vida para ser os meus tutores. Porque eu entendi que eu preciso ser submisso. Por quê? Porque só tem autoridade aquele que está debaixo de uma autoridade. Se você quer ter uma autoridade espiritual para conquistar coisas grandes, você precisa entender que você precisa estar debaixo de uma autoridade. Só tem autoridade aquele que está debaixo de uma autoridade. E nós vamos precisar de autoridade para conquistar aquilo que está aí à frente. Nós vamos precisar ter autoridade para viver o futuro glorioso que Deus tem para nós. Então, para isso, você precisa entender isso. Eu preciso estar debaixo de uma autoridade, eu preciso estar em submissão. Olha o que Eliseu disse a Elias. Quando Elias coloca a capa sobre ele, ele diz assim: eu vou contigo, mas deixa eu ir ter com os meus pais. Porque Eliseu conseguiu discernir naquele momento: eu agora estou sobre a autoridade dos meus pais, mas a partir de agora eu vou estar sobre a autoridade desse homem. Então eu preciso voltar lá nos meus pais agora. E ele vai correndo ter com o pai e com a mãe para se despedir dos pais. Sabe o que eu entendo aqui? Querido, a gente precisa discernir os tempos e as estações que nós estamos vivendo. Eliseu olhou e falou assim: agora chegou a hora de partir. Agora chegou a hora de viver o que Deus tem para mim. Agora chegou a hora de viver os planos que Deus fez para mim. E ele falou: pai, eu estou indo. Mãe, eu estou indo. Nós precisamos discernir o tempo e as estações da qual nós estamos vivendo. Quanto tempo você não fala para sua esposa que você a ama? Marido, quanto tempo fala que você não fala para sua esposa? Você falou para sua esposa hoje? Você falou para o seu esposo hoje que você o ama? Você falou para os seus filhos hoje? Fala: filho, eu te amo. Porque, querido, nós não sabemos. Talvez eu tenha a oportunidade de fazer hoje, mas eu não sei se amanhã eu vou ter oportunidade de fazer tudo aquilo que eu quero fazer. Eu estava ontem à noite com as minhas filhas contando história. Sentou na cama e eu estava contando histórias. E eu falava assim: filha, quando eu era pequeno eu ficava assim, exatamente assim. Meu pai e nós ficávamos em volta e ele contando histórias. E hoje eu estou fazendo exatamente aquilo que eu recebi dos meus pais. E elas ouviam história, eu contava umas histórias, umas reflexões. Quando eu não sabia muito, eu ia no Google, eu olhava alguma rápido e contava, e a gente fez aquela festa. Não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Não deixe para o dia de amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Eu conheço muitas pessoas que não tiveram a segunda chance. Teve muita coisa que eu queria ter dito ao meu pai, embora ele foi um pai presente e eu fui um filho muito amado, estive com ele. Mas no dia que o meu pai partiu, tinha muita coisa que eu ainda queria dizer e eu não disse. Mas eu não tive oportunidade de dizer, porque aquele tempo encerrou. E eu tenho esse recado para você essa noite. Não deixe para amanhã para dizer que ama. Não deixe para amanhã. Às vezes eu estou trabalhando demais, eu estou ocupado demais, eu estou fazendo muita coisa. Para um pouco
Invista tempo com a sua família, invista tempo com a sua casa. Isso é viver o presente. Isso é viver o agora. Tem muita gente que está preocupado com o dia de amanhã. Está ansioso com as coisas do dia de amanhã. Eu preciso fazer, eu preciso construir. Tem gente que passa uma vida inteira preocupado com o amanhã, naquilo que tem que construir. E quando ele consegue construir, ele não usufrui. Porque o tempo já passou e não dá mais tempo de usufruir daquilo que construiu. E aí fica aí para alguém. Viva o presente hoje. Chega em casa hoje, depois do culto, reúne a sua família, reúne seus filhos, reúne só você e a sua esposa. Gasta um tempo em família. Liga para sua mãe, liga para o seu pai, fala assim: pai, eu te amo, mãe, eu te amo. Hoje é o dia de viver o presente. Hoje é o dia de viver o presente. E eu fico imaginando Eliseu correndo diante do pai e fala: pai, o senhor não sabe o que aconteceu, pai. Eu estava lá arando a terra do jeito que o senhor falou. Mas de repente o profeta Elias apareceu e ele lançou a capa sobre mim, pai. Eu imagino o pai dizendo: filho, então chegou a sua vez. Eu imagino o pai dele dizendo assim: vá em paz, meu filho, eu te abençoo. Chegou a hora de viver as coisas grandes que Deus tem separado para a tua vida. Isso é viver a simplicidade do Evangelho, é viver as coisas simples, porque as coisas simples de hoje pode gerar uma grande colheita amanhã. Aquilo que hoje você olha e fala assim: ah, é só mais... Não é. Isso pode mudar a tua vida, isso pode gerar uma colheita para o resto da tua vida. E outra lição que nós aprendemos com Eliseu é que Eliseu queimou as pontes com o passado. Eliseu queimou o arado, matou os bois e preparou um cozido e deu para os companheiros de trabalho. Porque ele entendeu: a partir de agora, diante daquilo que eu recebi, eu não vou precisar mais preocupar com a minha velha vida. Eu não vou mais ficar olhando. Querido, quando Eliseu matou os bois, quando ele quebrou o arado e fez lenha, o que Eliseu estava dizendo era assim: agora eu vou seguir adiante, e eu não vou deixar nenhuma ponte que me liga ao passado, porque eu não quero mais voltar. Andar com Deus, a gente precisa entender que é uma passagem só de ida. É você entrar em um ônibus com uma passagem só de ida, não tem mais volta, não tem mais ponte com o passado. Eu vejo muita gente que quer caminhar com Deus, mas está ligado ao passado, às experiências do passado, os relacionamentos do passado, a forma de fazer as coisas ainda é a velha forma, é aquela velha opinião formada sobre tudo. Nós precisamos entender, a minha mente precisa ser renovada, eu preciso permitir que Deus renove a minha mente. Eu estou na terra, eu estou fazendo as coisas da terra, mas a minha mente precisa estar nas coisas do alto. Eu estou aqui trabalhando, mas a minha mente precisa estar ligada com Deus, nas coisas que são de cima. Eu preciso ser renovado na minha forma de pensar, para viver o novo de Deus, deixando as coisas velhas para trás, deixando o passado para trás. Tem muita gente que está preso ao passado, está aprisionado ao passado, porque viveu uma experiência ruim lá quando era criança. Eu não entro em quarto escuro. Porque quando eu tinha 3 anos de idade, eu entrei no quarto escuro, eu levei um susto. Então eu nunca mais consegui entrar em um quarto escuro. Entra no quarto escuro, meu irmão, anda lá, dança com Deus, adora ao Senhor, vença isso em nome de Jesus. As experiências do passado não podem me governar no presente, porque eu quero viver um futuro poderoso em Deus. O passado não pode governar, não pode ter influência. Tem gente que
fez algo lá atrás e deu errado. Nunca mais eu vou tentar. Uma vez eu tentei abrir uma empresa e eu quebrei em uma semana. Nunca mais eu vou abrir uma empresa. Talvez não deu certo lá, mas talvez seja o tempo agora. Eu nunca mais vou fazer uma prova para concurso, porque uma vez eu fiz uma prova para concurso e fui um fiasco, então nunca mais, eu não nasci para isso. A minha experiência do passado não pode governar no presente. Eu estou vivendo um novo agora, eu estou em um novo tempo agora. Nós precisamos queimar as pontes que nos ligam ao passado. Ligar ao passado, tem pessoas que ficam sempre recorrendo ao passado. Recorrendo a alguém que está lá no passado. Não se abre para viver um relacionamento novo com alguém. Por quê? Porque está preso a uma má experiência que teve lá no passado. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus quer te curar essa noite do passado. É noite de queimar as pontes com o passado para viver um futuro glorioso em Deus. O passado ele só serve para me ensinar aquilo que tem que ser feito, aonde eu não posso mais errar, onde eu preciso acertar. Mas o que eu decido hoje não pode ser governado pelo que eu vivi ontem. Se eu fosse olhar para o passado, eu não estaria aqui agora. Porque quando Deus falou comigo, como eu te falei, eu estava na roça, lá no interior de Goiás, cuidando de ovelhas, arando a terra. Quando eu resolvi perguntar para Deus se Ele ia fazer alguma coisa na minha vida, Ele disse sim. E eu falei, se o Senhor vai fazer, então o que eu preciso fazer agora? Ele falou, eu vou te tirar daí. Para onde? Apareceu uma oportunidade de vir para uma cidade chamada Cuiabá. E eu estava com a mochila nas costas e um violão do outro lado. Eu não sabia o que eu ia fazer aqui. Mas eu ouvi a voz de Deus dizendo, pode ir que eu estou contigo. Chegou a hora. Mas eu tinha medo. Eu tinha 17 anos, eu tinha medo. Eu tinha acabado de perder os meus 2 pais. Eu tinha acabado de perder meu pai e a minha mãe. Eu estava sozinho lá na roça, vivendo com um irmão meu e algumas outras pessoas. Eu ousei a confiar em Deus. E hoje Ele continua me fazendo desafios maiores. Quando eu penso que eu estou tranquilo em Deus, Ele lança um outro desafio. E eu falo, Senhor, eu continuo com medo. Aí eu olho para Gideão, eu falo assim, Gideão também estava com medo. Então eu só preciso ficar nele. Eu preciso só permanecer crendo. Eu vou permanecer crendo nele. Aonde Ele quiser me levar, eu vou. Mas eu não quero viver apegado às coisas do passado. Eu quero estar livre para viver as novidades que Deus tem para a minha vida. Seja livre para viver as novidades que Deus tem. A partir de hoje, começa a viver coisas novas. Começa a fazer coisas que você nunca fez. Começa a orar na forma que você nunca orou. Esteja com pessoas que te levam a Deus, que te levam para mais próximo de Deus. Sabe, talvez Deus, para algumas pessoas aqui hoje, Deus está dizendo, você vai precisar interromper relacionamentos velhos amanhã. Você vai precisar bloquear pessoas no WhatsApp amanhã. Deus está dizendo aqui para alguém, você vai precisar bloquear pessoas a partir de amanhã, se você quiser viver as coisas novas que eu tenho para a tua vida. Você vai precisar mudar o núcleo de relacionamento onde você está. Você vai precisar sair desse lugar. E se precisar de pessoas que te levam para mais próximo de Deus, aqui está cheio. Aqui tem muita gente. Querido, tem irmãos aqui, quando eu começo a conversar, assim, meu espírito começa a pular dentro de mim, de tão cheio do Espírito Santo que o irmão está. Você começa a conversar, daí a pouco você está rabaxeirando, arabaxeirando. Eu vou embora para casa, eu fecho o quarto, rabaxuriando, arabaxeirando, arabaxeirando, arabaxeirando. Tem pessoas que estão transmitindo, que estão exalando a glória de Deus.
Eu quero ficar junto desses. Eu quero ficar perto desses. Porque eu também sou um deles. Eu vou ficar nesse lugar porque eu quero queimar as pontes com o passado. Eu não quero voltar. Eu não quero ter acesso a nada. Eu quero estar livre para viver o propósito que Deus tem na minha vida hoje. Lembra, querido, da mulher de Ló? Eu estava hoje e lembrei da mulher de Ló. Deus chega para Ló e diz: eu vou destruir Sodoma e Gomorra, mas eu vou salvar você e a tua família. Deus diz para Ló: sai desse lugar, sai dessa cidade porque eu vou destruir. E Ló pega as filhas, pega a esposa, e ele começa a andar em direção ao lugar onde Deus falou para ir. Estava saindo do lugar onde Deus mandou sair. Mas o texto diz, está lá em Gênesis, quando Ló está no caminho, saindo de Sodoma, a mulher de Ló decide olhar para trás. Ela fala assim: não, eu já estou indo, mas eu só vou olhar. Eu só vou olhar para trás. E diz a Bíblia que ela se transformou em uma estátua de sal na mesma hora, só porque olhou para o passado. Diz aí para a pessoa que está do teu lado, se você conhece ele, de longe, fala assim: você não é uma estátua de sal, é? Fala aí para ele. Não. Você não é uma estátua de sal, né? Aquele que fica olhando para o passado, ele fica paralisado como uma estátua. A vida dele não anda, não acontece nada, é sempre a mesma coisa, a mesmice. Por quê? Porque ele está sempre olhando para trás. Se você entrar em um carro e olhar para trás, tenta dirigir, tenta ir a algum lugar olhando para trás. Por isso que o retrovisor é pequeno, é para você não olhar para trás. O para-brisa é grande, que é para olhar para frente. Deus nos fez com 2 olhos e os 2 estão na frente, não tem nenhum atrás. É porque eu preciso olhar para frente. Deus não me fez para olhar para trás. Eu vou olhar para frente. O futuro está adiante. Deus me chamou para seguir adiante. Eu vou seguir. Essa é boa. Se eu não tenho olhos na nuca, é porque eu não preciso olhar para trás. Querido, se ficou para trás, deixa para trás. Esquece. Tem gente que fica assim, como o Wagner falou: mas foi tão bom aquele dia. Ai, mas aqueles irmãos, quando eu estava com aquele irmão, aquele dia, aqueles irmãos, a gente estava junto lá no monte, meu Deus, que dia. Eu tenho muitas lembranças. Quando eu olho para o Cleiton, eu lembro de muitas lembranças. Nós já vivemos, nós temos uma história juntos seguindo o pastor Wander. É uma história, você já tem 10 anos, né, Cleiton? Eu já tenho 8, seguindo o pastor Wander. São muitas experiências. Às vezes, querido, eu estou lá em casa e o passado bate na porta. Mestre, né, mestre? Às vezes eu estou lá em casa assim, e o passado vai lá em casa e fala assim: vamos conversar um pouco. Aí eu começo a lembrar das coisas. Aí eu vou ficando depressivo. Eu vou ficando triste. Aí, um dia eu liguei para ele, eu falei: mestre, eu estou sendo tentado, eu estou querendo ligar para alguém. Faz um discipulado comigo, o que o senhor acha? Eu estou querendo ligar para alguém aqui, eu estou depressivo, eu estou com saudade. Aí, de repente, o Espírito Santo chega e fala assim: isso aí é o passado. Aí, sabe o que acontece comigo quando eu estou assim? Eu estou nostálgico. Aí eu começo a lembrar de cada um aqui. Aí eu lembro do Wagner, eu lembro do Jadson, eu lembro dos irmãos que estão hoje aqui. Aí eu olho assim e falo: Senhor, obrigado pelo hoje. Obrigado pelos irmãos de hoje, porque os irmãos de hoje estão comigo e não abrem. Nós estamos juntos, nós somos um, nós somos discípulos, nós estamos aqui. Eu falo: Senhor, muito obrigado pelos irmãos que eu tenho hoje. São muito melhores do que aqueles que passaram na minha vida lá atrás. A gente precisa tirar essas pessoas.
A gente precisa tirar essas pessoas dos nossos sentimentos, do nosso coração, a gente precisa. Senão não vai ter espaço para viver coisas novas. Senão não vai ter espaço para desenvolver novos relacionamentos, porque está ocupado. Eu falo, Senhor, se tiver alguém ainda, eu vou fazer igual Eliseu, eu vou matar, igual Eliseu matou os bois. Eu vou pegar o arado, eu vou queimar, eu vou fazer um churrasco, eu vou queimar isso, mas tira de mim, porque eu quero estar livre para viver coisas novas, o que está à frente. Deus nos leva para frente, Deus não nos leva para trás. É para frente, é sempre para frente. O alvo é à frente, Cristo está à frente. Nós vamos caminhando adiante. Eu tenho uma grande expectativa no meu coração nas coisas que Deus já está fazendo, mas quando eu converso com o meu discipulador, meu pastor Wander, as nossas expectativas são muito grandes. E eu fico igual Eliseu na cola dele. Eu sou o Eliseu na vida. Mais alguém quiser ser o Eliseu, pode, mas eu sou Eliseu. Eu estou na cola. Um dia Deus me deu uma visão, e eu vi o pastor Wander falando a muitas autoridades. Era gente muito importante. E eu falei assim, Deus, então, eu quero estar lá nesse dia. Me dê a graça de permanecer até esse dia, porque eu quero ver. Eu quero ver com os meus próprios olhos. Eu quero estar lá. Eu sou o Eliseu. Eu quero estar junto. Eu quero receber a capa sobre os ombros. Receber a capa é receber a unção que está sobre. E quando eu olho para ele, eu olho com muito temor, porque eu sei que ele carrega algo grande de Deus. Eu falo, Senhor, eu quero estar debaixo dessa autoridade, eu quero caminhar nessa direção, eu quero essa capa sobre os meus ombros, eu vou caminhar junto, porque eu quero a mesma capa sobre os meus ombros. E quando eu estou fazendo assim, é porque eu quero ficar parecido com ele. Você lembra quando ele faz? Eu quero ficar igual. Ele é o Elias na minha vida, eu sou o Eliseu. E foi exatamente assim, o dia que Deus me chamou, eu era uma pessoa comum, estava arando a terra. O dia que o pastor Wander entrou lá no lugar onde eu estava trabalhando, lá na papelaria. Era umas 3 horas da tarde, né, mestre, aquilo. Eu estava lá trabalhando de vendedor. Meu futuro era totalmente incerto. Um dia ele entrou lá, ele olhou para mim no balcão, abaixou a cabeça, eu falei, ele viu alguma coisa. Aí quando eu saí do serviço, passei na casa dele, ele falou, olha, eu vou te dizer algo. Se você ficar nesse lugar onde você está, tinha uma pessoa que nós conhecíamos, ele falou assim, você vai ficar igual aquela pessoa, você quer? Aí eu disse, é tudo que eu não quero. Ele falou, então sai desse lugar hoje. Aí eu fiz igual o Eliseu fez. Matei os bois, quebrei o arado, deixei tudo para trás e saí. E fui para casa. Fazer o quê? Eu não sabia ainda. E eu lembro que na mesma época, o mesmo desafio que ele fez comigo, ele fez com a Águida. Você lembra, Águida? A Águida trabalhava de caixa numa loja e era técnica de enfermagem. Na mesma época que ele fez o desafio comigo, ele fez com ela também. A Águida hoje tem 2 empregos. Tem 2 empregos. Eu tenho uma empresa, eu tenho meus negócios. Obrigado. Obrigado. Se você honrar a unção que esse homem carrega, sua vida não será mais a mesma. O dia que eu honrei a unção que estava sobre a vida, foi uma vez, foi uma direção, uma só. Eu decidi colocar em prática, minha vida mudou, nunca mais foi da mesma forma. E eu não estou falando de dinheiro, eu não estou falando de coisas financeiras.
Eu estou falando de ter a sua casa mudada, a sua vida, o meu relacionamento com a minha esposa, o meu relacionamento com as minhas filhas, tudo mudou. Há um ambiente, eu sinto a glória de Deus o tempo todo dentro da minha casa. E não é por causa de mim, é porque é o lugar aonde eu estou. É o lugar aonde eu estou inserido, é com quem eu estou caminhando. Talvez você está aqui essa noite, mas eu venho só ao culto, é só o culto. Não, querido, vem caminhar com a gente, vem andar com a gente, venha ser discípulo de verdade. Eu te garanto, você nunca mais será o mesmo, você vai viver experiências que você nunca viveu. Eu vivo todo dia experiências, eu falo, Senhor, eu não sou merecedor de nada, eu não podia estar aqui, mas eu tenho uma consciência, tem a ver com o lugar aonde eu estou, tem a ver com quem eu estou caminhando. Eu continuo não merecendo nada, mas eu sei aonde eu estou. Eu sei aonde eu estou. Qual é a diferença de ter uma expectativa e ter uma realidade em Deus? A diferença é quando você faz o que fez Eliseu. É quando você abandona a velha vida, a velha maneira de pensar. É quando você abandona o passado, quando você larga tudo para trás e fica nesse lugar onde você está livre, onde você está aberto para viver novas experiências. Há uma grande expectativa naquilo que Deus vai fazer nos próximos dias, mas só aqueles que entenderem uma palavra como essa e começar a viver, vai experimentar as novidades de Deus. Mas eu creio que essa noite eu estou diante desses homens e dessas mulheres que entendeu, não dá mais para viver assim, eu preciso viver algo novo. Eu sei que Deus tem novidades para mim. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar, quando eu abri a empresa e comecei a mexer com os móveis, eu era muito inseguro. O pastor Wander recebia ligação todo dia, eu falava, mestre, eu acho que hoje não. Acho que a coisa está... Tinha um cliente, não fechou, falou que ia fechar. Não... E ele falava, não, espera. Sabe como que eu vivo hoje? O cliente liga e fala assim, eu quero pagar. Eu falo, deixa para amanhã. Não, eu já quero pagar, vamos fechar. Eu falo assim, não. Porque eu comecei a viver aquilo que a palavra de Deus diz, que as bênçãos vão correr atrás de nós. Eu já estou vivendo isso. Mas você não quer viver outras coisas? Não, eu quero cumprir o propósito de Deus. Qualquer proposta que me tira desse lugar, eu não aceito. Pode ser boa, pode ser financeiramente muito boa, eu não aceito. Porque aonde eu estou com um propósito. Tudo que eu faço com um propósito. Eu estava atendendo um cliente essa semana passada, um casal, acabou de casar agora, e a gente está preparando a casa. E ele, desconfiado de mim, eu cheguei e falei, pode ficar tranquilo, eu não estou aqui por dinheiro, eu não quero o seu dinheiro. Eu estou aqui para cumprir um propósito. Aí ele parou para me ouvir. Falei, eu orei por você. Eu estou aqui porque Deus falou que eu tinha que estar aqui para te atender. Aí ele começou a chorar, começou a falar da vida dele, das dificuldades de casamento. Falei, eu entendo bem, eu já tenho 15. Você está começando agora, eu entendo isso aí. Aí falei, Deus tem um grande propósito na tua vida, e eu estou aqui cumprindo o meu. E aí falei para ele, a minha esperança, o meu sonho é que você cumpra o seu também. A gente vive para cumprir um propósito. Aonde você trabalha, você está lá para cumprir um propósito. O lugar onde você mora tem um propósito porque você está lá. Tudo que nós fazemos tem um propósito. A gente precisa descobrir qual é. E ouvir a voz de Deus, as direções de Deus e colocar em prática e obedecer.
Uma vez um jovem chegou para um senhor e disse assim: olha, eu estou cansado de ir na igreja, eu estou cansado de ler a Bíblia, porque é sempre a mesma coisa e às vezes eu não entendo. Às vezes no outro dia eu já esqueci aquilo que eu li. Aí ele perguntou para o Senhor, falou: o que você acha que eu tenho que fazer? Aí o Senhor olhou para ele e tinha um cesto muito sujo. Ele falou assim: pega esse cesto, vai lá no riacho, enche de água e traz para mim. Aí o jovem foi, encheu o cesto lá no riacho e trouxe. Quando ele chegou diante do Senhor, o cesto já estava vazio, porque tinha furo. Aí o Senhor olhou e falou assim: faz outra vez. Ele foi lá de novo, encheu de água e trouxe. Quando chegou diante do Senhor, estava vazio de novo. E o Senhor fez ele repetir 10 vezes. Aí quando ele chegou, ele falou assim: eu não estou entendendo. O senhor sabe que vai estar sempre vazio aqui. Não tem como, está furado. Aí o Senhor falou assim: mas você lembra que o cesto estava todo sujo? E agora ele está todo limpo? Aí ele falou: assim é você, quando você está na igreja, quando você está buscando a Deus. Talvez você não vai entender na hora, mas o fato de você estar nesse ambiente, a sua vida está sendo transformada. Talvez você está aqui hoje e não está entendendo muita coisa, nem por que você veio. A sua vida está sendo transformada hoje. Talvez você vive alguma situação fazendo, não sei porquê. Eu estou tentando fazer as coisas certas e continue fazendo. Continue arando a terra. Eu não sei, eu acho que Deus até já se esqueceu de mim. Eu estou aqui só arando a terra. Continue arando a terra. Continue arando a terra. Continue fazendo as coisas simples. Continue lendo a palavra, buscando ao Senhor. Continue orando. Continue orando. A sua vida está sendo transformada e você não sabe. Deus está te transformando exatamente naquilo que Ele quer que você seja. O que Ele vai te entregar, não se preocupe. Se preocupe em ser. Porque o ter está nas mãos dEle. E se Ele quiser fazer, Ele faz. Se Ele não quiser fazer, também não precisa fazer. Porque se eu me tornar aquilo que Ele quer que eu me torne, eu não preciso receber mais nada. Eu já recebi tudo. Se coloca de pé no teu lugar. Essa noite é uma noite de ceia, é uma noite especial. Convido o Ministério de Louvor para vir à frente.